Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Hoje é a nossa live de apoio espiritual à distância de número 35, o que significa então 35 semanas de amparo espiritual para todos nós, sempre trazendo reflexões meditativas, né, que possam nos ajudar a lidar melhor conosco nas questões pessoais, nas questões grupais, né, familiares, e tentar fazer com que nosso campo magnético, né, de energia, possa ficar cada vez mais, digamos assim, defendido de situações muito reativas, né? Nós somos muito reativos e a nossa reatividade, ela muitas vezes nos desequilibra. Na verdade, viver nesse momento na Terra não tem sido uma tarefa assim simplória, né? É preciso ter pé no chão, preciso ter paciência, consciência, para nós lidarmos com tudo e continuarmos firmes, né? Continuarmos de pé, continuarmos com uma saúde razoável, continuarmos levando adiante os nossos projetos de vida, ainda que os desafios sejam enormes, né? Nós temos enormes desafios pela frente, tanto externos, né, desafios externos, com toda a conjuntura, né, da vida atual, como também desafios internos, né, a visão que a gente tem de nós mesmos, a autoestima, enfim, a autocredibilidade, a autoconfiança, são elementos que não são muito simples de serem mantidos ou desenvolvidos constantemente por nós. Eu espero que vocês estejam bem, tenham passado bem. Nós vamos nos colocar aqui à disposição do mundo espiritual, como sempre eu faço. Eu vou me colocar aqui, né, em condição de uma oração breve. Nós vamos sempre fazer uma oração. Você também, se você puder, né, se liga com as forças superiores, porque você também pode pedir, né, pelas coisas que você está atravessando, pelas coisas que você está passando, e vamos ver que tipo de orientação vem para nós hoje, porque eles sempre trazem temas que são temas oportunos para o nosso momento, para aquilo que todos nós estamos passando. Nós que estamos aqui na Terra, lidando conosco e com as pessoas à nossa volta, tudo aquilo que a gente está passando e precisando compreender e entender. Então eu vou me colocar à disposição dos amigos, vou pedir luz espiritual. Senhor Jesus amado, Divino Mestre, nós te pedimos inspiração. Coloca palavras na nossa boca, no nosso coração, no nosso sentimento, que sejam suficientemente fortes para nos mover, nos ajudar a transitar por esta fase de evolução do planeta. Abençoa a nossa vida interior, abençoa os nossos propósitos no campo do bem, dissolve e afasta toda e qualquer energia que possa tentar dificultar esse nosso encontro, que as forças do bem, as forças da tranquilidade, da paz, possam estar juntos conosco nesse instante.
Graças a Deus, Senhor Jesus amado e Divino Mestre, mais uma vez nós conseguimos essa conexão para nos aproximarmos, estabelecendo um contato amigo, um contato respeitoso, que possa, de alguma sorte, nos clarear um pouco a linha de raciocínio, a fim de que nós estejamos unidos numa sintonia de irradiações positivas, amenas, amigas. Hoje eu gostaria de trazer para a nossa conversação, para a nossa reflexão, um tema que é um tema, digamos, até de certo modo recorrente, mas que pode nos ajudar nessa fase a clarearmos a nossa linha de raciocínio. Hoje eu queria estudar com vocês o assunto da crítica. Todos nós estamos sujeitos à crítica. Somos vulneráveis, somos pessoas inconstantes e nessa fase de idade espiritual quase que infantil, em que nós ainda nos situamos como seres humanos, como sociedade, é fundamental compreendermos um pouco mais acerca desse tema. Nenhum de nós está livre de receber críticas. Quando você receber uma crítica, faça uma autoanálise. Preste atenção se nas palavras de quem o critica pode existir algum fundamento, alguma verdade intrínseca. Se caso isso ficar explícito para você, silencie o coração e comece a exercitar alguma coisa que possa, aos poucos, transformar aquela atitude, aquele modo de ser, de fazer, em algo melhor. Se você reconhecer, depois de uma simples autoanálise, reconhecer de que não existe verdade suficiente para que aquela crítica de fato se mostre daquela forma, da mesma sorte, silencia no coração e, através do seu interior, faça silêncio e siga adiante, porquanto a verdade, por si só, ela se expressa e se expressará agora ou depois de qualquer maneira. Não há verdade que fique completamente reclusa, escondida. Todas as verdades um dia se colocarão à superfície e serão muito visíveis a quem quer que seja. Imaginem que o próprio Cristo, a maior personalidade em termos de modelo inteligente de vida, da qual tivemos notícia, se o próprio Cristo foi alvo de inúmeras críticas, incompreensões e movimentos adversos, imagine o que não estaria reservado a nós outros, que somos ainda, digamos, principiantes na maneira de conduzir a nós mesmos diante da nossa existência.
Todavia, a crítica ela existe e as pessoas sempre se lembrarão de nós de um modo ou de outro. E pode ser que muitas vezes sejamos lembrados pelos nossos próprios erros, pela nossa imprudência, pela nossa ignorância, mas é importante que nós reajamos a toda e qualquer crítica com o sentimento de amor que pudermos dispensar àquelas pessoas. O exemplo disso, clássico, é o exemplo do próprio Cristo, quando pediu a Deus que perdoassem os seus algozes, porque, segundo o próprio Cristo, eles não sabiam o que estavam fazendo. O que existe por trás de uma crítica? Na verdade, ninguém construirá uma estátua, um busto, em homenagem a um crítico, porque o crítico sempre vai na contramão das opiniões mais comuns, de maneira que, então, a crítica é uma situação bastante corriqueira, assim como nós também temos um dever, ou um modo de ver, melhor dizendo, que também temos olhos muito críticos. Alguém poderia me lembrar, mas Hans, nós não temos que ter um discernimento, não temos que ter uma opinião formada sobre as coisas. De fato, às vezes, nós precisamos construir, através da inteligência, a nossa própria opinião, o nosso próprio modo de ver as coisas. Mas, muitas vezes, nós caímos na tentação de ficarmos constantemente olhando para o lado obscuro de determinada pessoa. Quem erra já carrega em si mesmo o peso do próprio erro, da própria culpa, porque a lei de ação e reação é inexorável, ela funciona a todos nós, sem exceção. Todos nós estamos vinculados ao efeito da lei. Então, evidentemente, precisaremos ajustar ou reajustar as nossas ações do passado e as nossas ações do presente, por que não? Mas Jesus se refere à nossa forma dura de julgar as pessoas. Muitas vezes fazemos isso apenas na aparência ou em informações superficiais e costumamos estabelecer veredito, sentenciando pessoas, tal pessoa é assim, tal pessoa é desse modo, é daquele, sem muitas vezes conhecermos o que se passa dentro daquele mundo interior. Não quero dizer com isso que nós devamos enxergar o mundo cor-de-rosa quando as coisas estão mais acinzentadas, mas nós precisamos entender como funcionam as nossas vinculações de crítica, porque sempre que criticamos alguém, igualmente estamos nos conectando não só ao pensamento dessa pessoa, como à faixa vibracional que essa pessoa vibra, irradia. Estamos trazendo para dentro de nós elementos espirituais, muitas vezes densos, que poderão nos produzir circunstâncias complexas, confusas, difíceis. Eu posso ver que uma pessoa não está bem. Posso ver que o que ela está fazendo pela lógica das coisas está errado e que ela vai passar por maus bocados no futuro. Posso sim. Mas entre perceber isso e ficar dando ênfase a isso,
mostra uma falsa posição nossa de que estamos moralmente acima dos criticados, quando, na verdade, essa condição é muito sutil dentro de uma análise mais profunda, uma análise mais de entendimento diante dessas verdades. Por isso, eu gostaria que você olhasse para você e começasse a compreender que a crítica externa, ela tem a visão dela. As pessoas enxergam o mundo pelas suas próprias lentes e, naturalmente, farão os seus pontos de vista de acordo com aquilo que a mente, a cultura, tudo aquilo que envolve as circunstâncias estão evidenciando. Mas nós precisamos aprender a transcender as críticas, especialmente por causa de uma questão muito simples. É muito difícil agradar as pessoas. É muito difícil estabelecer um sentido de contentamento a elas. Observe como é difícil contentar as pessoas, como é difícil fazer com que as pessoas se mantenham dentro de um nível elevado de contentamento. O contentamento passa por alguns momentos e depois ele caminha e se esconde novamente. Então, se nós não conseguiremos agradar a todos, se nós fazemos aquilo que, em verdade, conseguimos fazer do nosso modo, então nós precisamos apaziguar o coração em relação às divergências de opiniões. As opiniões, cada um tem a sua conduta, ou cada qual encontra a sua solução de saída. E quando nós escutamos as saídas que as pessoas propõem e olhamos para a vida delas, nós percebemos muito bem que ainda faltam elementos até para que ela própria se sinta mais feliz dentro daquilo que vem fazendo, dentro daquilo que vem experimentando. Então, nós precisamos aprender, através de uma crítica recebida, desenvolver o nosso sentimento de amor. Como é que nós vamos gostar de alguém que fala mal de nós? É muito difícil. Nós, num primeiro momento, não conseguimos. Mas, se nós conseguimos ativar uma certa reação de neutralidade em relação ao que os outros dizem, pensam, falam, porque nós temos uma necessidade de fazer com que os outros pensem bem de nós. E nós não vamos conseguir nunca ter acesso àquilo que as pessoas pensam. Ninguém sabe o que uma pessoa pensa. Nós supomos, nós imaginamos, mas tentem compreender as circunstâncias de crítica como sendo um elemento que possa lhe ajudar a se perceber melhor, porque às vezes estamos envolvidos emocionalmente num tal grau de profundidade emocional diante das coisas que não conseguimos perceber sutilezas de certos aspectos. Então, o crítico ou as pessoas críticas, que muitas vezes caluniam, perseguem, essas pessoas, elas têm muitas ilusões, porque é como se você quisesse ficar mais alto cortando a cabeça de alguém. Para você ficar mais alto, você não precisa fazer isso, não é? Todos nós temos tamanhos parecidos porque estamos em idades espirituais parecidas. Então, não se impressionem muito quando as opiniões forem adversas, quando as circunstâncias forem assim contrárias, quando existe um grupo de pessoas interessadas em denegrir a sua imagem. Ore por elas, de verdade.
Peça para que elas possam compreender as verdadeiras razões pelas quais você está procurando agir desse modo que você vem agindo, da maneira como você pode, do jeito como você sabe, e não se impressione muito com isso. Há pessoas que se entristecem de tal sorte que acham que todos pensam mal dela. E quando a pessoa chega nesse ponto de imaginar que todos pensam mal dela, a vida passa a não ter muito significado, a vida passa a não ter muito sentido e ela chega até a cogitar a ideia de suicídio porque não se sente integrada dentro do contexto temporário da vida aqui na Terra, da vida humana na Terra. Então, nós podemos tirar proveito de tudo isso. Muitas vezes os nossos amigos queridos ficam um tanto envergonhados de nos comunicar certas desatenções ou certas falhas, mas os críticos não. Então, nesse ângulo de análise, os críticos acabam sendo os nossos mestres guias, porque eles acabam direcionando-nos a caminhos mais inteligentes, mais esclarecidos e muitas vezes ressaltando algum aspecto que está conosco, da qual fazemos parte e nem sempre percebemos com tanta clareza. Então, sempre que você reconhecer uma falha em alguém, cuidado com o julgamento, porque o julgamento pode ser cruel. Você pode estar falando exatamente daquilo que você vai passar no momento futuro, quando você sentencia pessoas. Se você não concorda com um ponto de vista, se você não aceita uma atitude, isso é uma coisa. Mas viver atrás dos outros, como se fôssemos agentes de Deus tentando consertar o planeta, não vai funcionar. Porque as pessoas, elas têm a sua idade espiritual, elas têm o seu nível de integração, o seu nível de compreensão e também o seu nível de entendimento. O entendimento só vem com a vivência, com a maturidade, com a experimentação e com tudo aquilo que a pessoa vai descobrindo de si mesma. Opinião formada? Ótimo. De ter um lado para você se posicionar? Melhor ainda. Mas saiba que por mais harmonizado que você esteja, dentro da sinceridade do seu coração, da pureza do seu sentimento, haverão pessoas, línguas, sentenças, colocando a sua imagem, muitas vezes, em suspeita ou em risco. Isso faz parte do ser humano. Nós precisamos aprender a tirar proveito disso. Então, como eu disse no início, se a pessoa te fez uma crítica, você analisa, de fato, aquilo tem um certo sentido, eu vou olhar melhor para isso. Ponto. Isso é uma coisa muito simples. Agora, a pessoa fez uma crítica, você olha e fala, não, mas eu não fiz nada disso. Ela está pensando, mas ela está completamente equivocada. Tá bom. Então, eu silencio interiormente e mando um pensamento bom para ela. Porque a energia do bem, ela vai quebrando as geleiras da incompreensão. Vai quebrando as geleiras do desentendimento, da má interpretação, do juízo precipitado, que são, em última análise, os grandes agentes promotores de confusão, de briga, de desentendimento, de separações e tantos aspectos que nós estamos vendo em que as pessoas que se gostavam tanto, que se queriam tanto, que se diziam amar tanto, depois não se suportam mais, não se compreendem mais, e tudo aquilo que estava sendo, em certa medida, construído, acaba ficando à margem do caminho.
Então olhe para as críticas com maturidade, como se você fosse uma espécie assim de ancião, de anciã oriental da sabedoria. Observa com muito critério aquele teor das palavras, mas não se deixe impressionar. Porque quando nos deixamos impressionar, dá a impressão que carregamos um caminhão de culpa de eventuais coisas que fizemos ou pensamos em fazer e não fizemos. Então é importante que a gente apazigue o coração e enxergue o ser humano como ele é. Como é que o ser humano é? Ele é muito bom, mas ele ainda é instável, ele ainda é inseguro, ele ainda é inconstante. Uma hora ele quer uma coisa, uma hora ele quer outra. Nós estamos numa fase ainda, como buscadores, de algo melhor, de algo que nos satisfaça, de algo que nos traga contentamento e nos traga harmonia na nossa vida interior. Então não se impressione, simplesmente observe, faça uma autoanálise e reaja positivamente. Não tenha uma reatividade assim, do tipo olho por olho, dente por dente, porque isso também não irá funcionar no sentido de fazer você ficar melhor, de você se sentir melhor, né? Pondera sobre aquilo que as pessoas... Às vezes as pessoas falam também, saiba disso. Às vezes as pessoas estão brigando com elas mesmas nos outros. Ela está com alguma luta interior e acaba expressando, verbalizando isso. E há pessoas que não verbalizam a sua afetividade. Pessoas que gostam, mas têm dificuldade de verbalizar o sentimento, por alguma razão. De modo que é assim que funciona. Então nós precisamos estar bem com aqueles amigos que nos animam e estar relativamente bem com aqueles amigos que nos criticam, que acham que nós estamos sempre em desalinho. É uma versão de nós próprios que pode, de alguma forma, nos ajudar a ressignificar a nossa vida e a reencontrar melhor estrada, uma estrada melhor sinalizada do caminho, a fim de que nós vivamos melhor, vivamos bem. E se você compreender alguma coisa ruim nos outros, tenha a sua opinião, mas não persiga ninguém. Não faça disso uma espécie de constrangimento para quem quer que seja, porque isso, em última análise, não é do bem. E também pressupõe que moralmente estejamos muito acima da média, o que não me parece ser uma verdade muito confirmada. De modo que nós vamos construindo o contentamento do caminho, sabedores que somos e que não vamos agradar a todos, e que vamos fazendo aquilo que o nosso coração alcança em termos de compreensão e em termos de entendimento. Essa era a ideia que eu gostaria de refletir com todos. E agora convido a todos para fazermos uma reflexão meditativa, exatamente dentro desta temática, para nós limparmos um pouco o nosso campo de irradiação espiritual. Feche então os seus olhos, se você puder, sentindo neste ambiente que você conhece tão bem, que é o seu ambiente interior, sentindo que você desacelera um pouco a chuva de pensamentos. Talvez hoje mesmo você tenha ouvido menções críticas sobre você, ou quem sabe você escute isso ainda hoje ou amanhã, não importa. Nós temos um
compromisso conosco. Um compromisso de nos fazermos mais felizes. E a nossa felicidade começa quando o entendimento nasce. Entendimento de que somos aprendizes de uma vida mais equilibrada, vivenciando um contexto de acertos e desacertos muito grande. Então, sinta você a sua vida interior ao longo dos nossos passos. Nós teremos acertado em muitas coisas, mas também teremos nos equivocado em muitas situações. Pensando sempre em ser feliz, pensando sempre em acertar, pensando sempre em viver melhor, muitas vezes escolhemos caminhos que o tempo mostrou que não eram as melhores escolhas, que não eram as melhores opções. Nos decepcionamos, nos desiludimos, nos sentimos entristecidos porque as coisas não foram como gostaríamos que fossem, mas tentamos e continuaremos a tentar porque somos eternos. É difícil para nós entendermos um pouco essa questão da eternidade, porque o nosso pensamento é de natureza praticamente finita como compreensão. Mas a bondade divina nos deu essa possibilidade de buscarmos cada vez mais o nosso melhor. E as pessoas que surgem no nosso caminho, tanto as mais amigas, encorajadoras, estimulantes, como aquelas difíceis, aquelas que nos provocam, que nos tiram da condição mais equilibrada, todas essas pessoas na vida da gente têm uma função. Mesmo as críticas têm uma função, a função de despertar a nossa consciência para entendermos se aquilo que estamos fazendo vai gerar coisas positivas ou não. Não veja o crítico como uma pessoa simplesmente que queira te derrubar, embora possa até ser que, em última análise, essa pessoa tenha um desejo de que você se dê mal, de que você não alcance o que quer, seja por que razão for. Cada qual tem os seus propósitos secretos no coração, mas nós não vamos entrar nesse tipo de julgamento. Se eu me consulto internamente e percebo de que eu estou procurando fazer o meu melhor da maneira como eu consigo fazer, eu não vou ficar brigando com os conceitos. Eu vou entender o direito que as pessoas têm de discordar. Elas podem discordar das minhas opiniões, do meu jeito de ser, das minhas crenças. Elas podem discordar do meu modo de me posicionar. Tudo isso é bastante livre, mas eu me encontro numa posição em que eu não posso me aprisionar nessa ilusão de achar que todos vão gostar de mim, vão achar que eu sou uma pessoa incrível, que eu sou a solução para muitas coisas. Tudo isso é uma grande inverdade, porque nós estamos mesmo buscando um caminho inicialmente que possamos trilhar no sentido de vivermos melhor. Então, ao desacelerar o meu coração, eu acalmo.
e vou trabalhar em mim aquela raiva natural que eu sinto, aquele ódio que eu sinto, aquele desejo de vingança, aquela vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Não é essa a minha premissa. Embora tenha ficado muito descontente com algumas coisas, eu sinto que tudo está escrito no livro da vida. Então, ação, reação, repercussão, tudo está atrelado, tudo está vinculado. Eu não vou ficar mais na coluna do ódio. Eu não vou ficar mais nessa condição de, ao ser instigado e provocado, reagir como o outro lado gostaria. Porque aí estamos não só confessando uma culpa, como agindo na mesma intensidade emocional, o que nos coloca em condições muito próximas do ponto de vista vibracional. Não. A minha paz depende do modo como eu percebo as pessoas. E embora eu sinta no coração de algumas delas uma certa intolerância, até uma mesquinhez, um egoísmo, alguma violência, alguma condição que eu desaprovo, ainda assim eu compreendo que faz parte da idade espiritual em que todos nós nos situamos. E aí eu peço a Deus que me inspire a ser uma pessoa melhor, que me inspire a ser uma pessoa mais equilibrada, que tenha mais consciência nas palavras, porque todos sabemos que a palavra tem poder, tem força. E se eu caio nas provocações, se eu reajo de modo bastante ignorante, eu acabo transformando a minha vida, muitas vezes, numa espécie de inferno interior. E eu não quero isso para mim e não desejo isso para ninguém. Eu quero limpar a minha consciência, limpar a minha mente, limpar o meu modo de ver, de pensar, de agir, para que eu me sinta uma pessoa leve e consiga perceber tudo aquilo que eu preciso melhorar, tudo aquilo que eu preciso educar e transformar em mim de um modo muito sereno, muito tranquilo, compreendendo que passo a passo nós chegaremos a um patamar de harmonia interior e de contentamento de alma muito grandes. Então, nesse instante, eu peço a Deus por todos aqueles que de alguma forma não me querem bem, seja por qualquer razão que até mesmo eu ignore, que as forças do bem possam neutralizar todas essas investidas que tentam derrubar os propósitos do campo do bem. Onde estão as almas que crucificaram Jesus? Aonde estão hoje aqueles que jogaram pedra na mulher adúltera? Aqueles que, através da tirania, massacraram o povo? Todos eles tiveram reencarnações muito duras, em ambientes inóspitos, em situações de conflito muito grande, porque a ação e reação e repercussão são leis que funcionam. É por isso que assistimos no mundo tanta dor, tanto sofrimento. Não é de graça, porque na verdade a generosidade divina não castiga ninguém, mas as próprias pessoas que reagem negativamente ou impensadamente diante das provocações acabam fomentando experiências duras, difíceis.
Então agora eu quero sentir um movimento diferente dentro de mim. Eu quero sentir amor. Eu quero sentir descanso interior. Eu quero sentir o fim da guerra. Eu não quero mais ficar guerreando por causa de um simples ponto de vista, porque ponto de vista muda como muda o vento. E mesmo que eu possa ter razão em alguma coisa, a vida irá mostrar se é com o tempo, se aquilo é certo ou não é tão certo assim. Eu posso acalmar o meu sentimento. Eu posso me sentir melhor, entendendo a mim mesmo um pouco mais e compreendendo naqueles que por qualquer razão não gostam de mim, ou me detestam, ou me odeiam, toda a liberdade que eles têm de pensarem o que quiserem. Mas no meu coração, eu fico firme na minha verdade. No meu coração, eu fico livre para poder seguir adiante na excelência de bons costumes, procurando sempre na solidariedade, na compaixão, na amizade, no respeito, na ética, na confiança, tudo aquilo que possa, de alguma sorte, nos animar. Que esse pensamento seja irradiado aí onde você está, dentro de você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, por onde você transita, que a luz do bem maior possa envolvê-la nesse instante. E que nós possamos seguir na alegria de sempre, independentemente de toda e qualquer tempestade ou desafio que a vida possa nos trazer para vivenciarmos. A força de Deus é sempre sublime, redentora e maior do que toda a pequenez da ignorância humana. Eu desejo sinceramente que todos os estímulos da paz possam morar com você agora e que você sinta uma alegria imensa de ser quem você é, ainda que tenhamos que consertar muito dentro de nós. Vamos em frente, com muita alegria, com muita confiança, com muita paz de espírito e certeza. Que a força de Deus nos inspire. Fique na paz, fique na luz.